Nos últimos dias, as Forças Armadas da Ucrânia causaram um apagão dramático nas cidades fronteiriças da Rússia. Na noite de 5 de outubro, Belgar e Bons mergulharam na escuridão simultaneamente. Linhas de energia desabaram, geradores falharam, deixando dezenas de milhares de pessoas sem luz à medida que o inverno se aproximava. Este não foi um simples corte de energia, mas um ataque orquestrado a duas regiões fronteiriças. Em Belgar, cerca de 40 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Conexões de rede foram rompidas em 7 municípios, e equipes de emergência relataram danos graves. O governador de Belgorod, Vatasla Gladov, confirmou à meia-noite que a infraestrutura energética havia sofrido danos significativos, e alguns hospitais precisaram ativar geradores de reserva. Ao amanhecer, a situação se agravou com interrupções parciais em 24 localidades, ainda cercadas pela escuridão. Nesse mesmo período, um incêndio e uma explosão foram noticiados na usina térmica de Clint, em Bons, com cortes de energia e aquecimento afetando toda a cidade. Fontes locais relataram um ataque combinado de mísseis e drones sobre a instalação, com imagens mostrando chamas consumindo a chaminé. A pressão sobre as defesas russas ficou evidente quando o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que 251 drones ucranianos foram abatidos durante a noite, revelando a magnitude da ofensiva. Enquanto isso, mais de 40 drones estavam sendo monitorados nos céus da Crimeia, enquanto operações de interceptação eram realizadas sobre o Mar Negro. Em Belgorod, as autoridades relataram dias de intenso ataque aéreos, com mais de 150 drones e uma quantidade considerável de munições interceptadas na última onda de confrontos. Esta nova onda de ataques da Ucrânia está claramente focada em nós de rede, estações transformadoras e plantas térmicas, pressionando a vulnerabilidade energética da Rússia. Por que essa coordenação de ataques? O que mudou naquela noite fatídica? Nas próximas horas, Belgar mostraria como alvos vulneráveis na infraestrutura civil eram eliminados um após o outro. Temos a impressão de que uma nova fase da guerra energética se desenrolava, levando a um aumento da tensão na rotina diária das cidades. O que mais poderia vir a seguir? Recentemente, as autoridades russas informaram sobre uma intensa onda de ataques que resultou na interceptação de mais de 150 drones e dezenas de munições. Essa contagem oficial confirmou uma nova fase da ofensiva ucraniana, que visa nodos de energia, estações transformadoras e usinas térmicas. O que isso implica? Uma pressão imensa sobre a logística energética da Rússia, especialmente em momentos críticos. Mas, o que realmente diferenciou a noite em questão? 2 pontos são cruciais. O primeiro é que 2 regiões de fronteira foram atacadas simultaneamente com os mesmos alvos. O segundo é a desestabilização do ciclo de defesa logística da Rússia, agora afetada por um efeito de rede que se dissemina da escala urbana para a regional. Nas primeiras horas em Belgar, ocorreu uma sequência devastadora. Pontos vulneráveis da infraestrutura civil foram atingidos um após o outro. Imagens chocantes exibiram uma explosão perto da subestação Luz, mergulhando partes do centro da cidade em total escuridão. Ao amanhecer, algumas áreas começaram a recuperar a energia, mas o clima de insegurança persistiu. Na manhã do dia 6 de outubro, as autoridades conseguiram suspender o alerta de ameaça aérea de drones que se estendia há mais de 25 horas. Isso revela como as equipes de defesa aérea e os grupos de reparo operaram em estado de alerta constante. Decisões difíceis, como o fechamento de shoppings e aulas online, já eram parte da rotina desde o final do verão, refletindo a nova realidade imposta por essa situação de emergência. A situação foi ainda mais acentuada por um incêndio na instalação térmica de Clint em Briansk. Uma indicação clara de um momento delicado para as redes de aquecimento e distribuição na região. Esse incêndio não causou apenas um blackout, mas afetou diretamente os circuitos de aquecimento. O fechamento de nós térmicos essenciais como Clint não impacta somente as residências, mas também as necessidades energéticas fixas de segurança nas fronteiras e das defesas aéreas. Geradores podem amenizar os efeitos temporariamente. No entanto, o ciclo de reabastecimento de combustível e manutenção se torna um fardo extra para as unidades que operam em alerta constante. Essa batalha invisível pela energia está redefinindo o cotidiano civil e militar, levando o sistema nervoso da vida urbana a um ponto crítico. A pressão ucraniana, portanto, não é apenas estratégica, é uma questão de sobrevivência. E o que está em jogo se intensifica cada vez mais, somando-se ao jogo global de forças e fraquezas que se desenrola sob a superfície. Resta saber, até onde essa guerra pela energia pode desgastar as fundações da Rússia. Nos últimos dias, as Forças Armadas da Ucrânia trouxeram escuridão às cidades fronteiriças da Rússia.
Na noite de 5 de outubro, Belgar e Bons sofreram uma queda de energia simultânea. Linhas de transmissão entraram em colapso e geradores falharam, deixando dezenas de milhares de pessoas no escuro, enquanto o inverno se aproxima. Essa situação não foi apenas um apagão, mas um ataque direcionado que comprometeu o fornecimento elétrico em duas regiões críticas ao mesmo tempo. Em Belgar, cerca de 40 mil pessoas ficaram sem eletricidade, e as conexões de rede foram interrompidas em 7 municípios. Equipes de emergência relataram danos sérios. O governador de Belgorod, Vatasla Gladov, confirmou que a infraestrutura de energia foi severamente atingida e que alguns hospitais precisaram acionar unidades de energia reserva. Pela manhã, a situação mostrava que 24 localidades ainda enfrentavam cortes de energia, afetando 5.400 pessoas. Um incêndio e uma explosão foram registrados na usina térmica de Clinton Bons, e relatos indicam um ataque combinado de mísseis e drones no local. A defesa aérea russa informou que 251 drones ucranianos foram abatidos na noite anterior, refletindo a escala do ataque e a pressão sobre as defesas aéreas. Em Belgar, as autoridades regionais relataram uma intensa atividade de drones e fogo de artilharia, com mais de 150 drones interceptados na última onda de ataques. Essa contagem oficial evidencia a nova ofensiva da Ucrânia, mirando nós de rede, estações de transformadores e usinas térmicas. O que mudou naquela noite? 2 pontos são cruciais. 2 regiões críticas foram atingidas com os mesmos alvos e o ciclo logístico de defesa da Rússia foi interrompido. As primeiras horas em Belgar mostraram como os pontos vulneráveis da infraestrutura civil foram eliminados um após o outro. Imagens divulgadas mostram chamas consumindo a subestação de Luz, enquanto partes do centro da cidade entraram em escuridão total. Ao amanhecer, a alerta de ameaça de drones foi finalmente suspensa. Esta nova onda de ataques colocou em evidência as medidas de segurança administrativa no cotidiano das pessoas. O incêndio na instalação de Clinton em Briansk também sinaliza um momento frágil para as redes de aquecimento e distribuição regional. A combinação de ataques à energia não só impacta lares, mas também as necessidades energéticas fixas de segurança de fronteiras e posições de defesa aérea. A capacidade de os geradores suportarem as quedas de energia é limitada, e a ausência de combustível para reabastecimento pode paralisar unidades em estado constante de alerta. Os pontos de rede no norte estão sendo destruídos. A Ucrânia está intensificando a pressão em seu eixo logístico energético. Não é necessário exagerar a importância estratégica desses ataques, mas também não se pode subestimar seu impacto. Desde agosto de 2025, 16 de 38 refinarias da Rússia foram alvo de diversos sistemas não tripulados e atos de sabotagem. Isso evidencia que quase metade das instalações de energia da Rússia está sendo consumida nas linhas de frente e áreas de retaguarda deste conflito. Kiev adotou um padrão de resposta genuíno e simétrico à guerra energética que Moscou promete intensificar. Essa sequência de apagões não se restringe apenas a lâmpadas apagadas. É um mecanismo complexo, onde incêndios em transformadores e perda de pressão de água podem levar à paralisação total de aquecedores, entupindo estações de esgoto e limitando nós de internet. A energia, afinal, vai além dos medidores elétricos, é a verdadeira espinha dorsal da vida urbana. O que acontecerá a seguir? Com o aumento das tensões e a aproximação do inverno, a infraestrutura de energia russa está prestes a entrar em colapso. Estará a Ucrânia prestes a causar uma catástrofe ainda maior? Nos últimos dias, as forças armadas ucranianas mergulharam as cidades na fronteira russa em trevas. Em uma noite emblemática, Belgar e Briansk enfrentaram um apagão simultâneo, quando linhas de energia ruíram e geradores falharam. Cerca de 40 mil pessoas ficaram sem eletricidade enquanto o inverno se aproximava. Essa não foi apenas uma interrupção de energia, mas uma ação estratégica mirando diretamente 2 regiões críticas. Com uma infraestrutura severamente danificada, hospitais dependiam de geradores de emergência. A situação se agravou ainda mais com uma explosão na central térmica Clinton em Briansk, seguida por um apagão geral que afetou o aquecimento. Fontes locais mencionaram um ataque combinado de mísseis e drones, com imagens chocantes mostrando chamas consumindo a chaminé da planta. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que 251 drones ucranianos foram abatidos na noite do ataque, revelando a magnitude da ofensiva e a pressão sobre suas defesas aéreas. As narrativas nas cidades fronteiriças variam. Enquanto alguns relatam um êxodo crescente nas redes sociais, as autoridades emitem comunicados focados na gestão de riscos, não na evacuação. Os efeitos dos apagões prolongados podem levar a um aumento das saídas temporárias, já que as pessoas buscam segurança para o aquecimento de suas casas.
Essa diminuição da atividade nas cidades de Belgar, Kursk e Briansk, combinada com a pressão ucraniana em outras frentes, pode criar lacunas táticas significativas. Por que a Ucrânia está intensificando seus ataques? A resposta está no calendário do inverno. Com Kiev buscando provocar uma escassez crítica nas reservas de energia da Rússia. A estratégia ucraniana, ao atingir tanto as redes de distribuição de energia quanto as refinarias, visa interromper o ciclo de abastecimento e reparar as defesas no fronte. O resultado? Uma pressão crescente que afeta tanto o fronte de combate quanto a vida civil na Rússia. Todos esses elementos, uma equação de guerra energética, revelam não apenas uma batalha por eletricidade, mas um jogo de poder com importantes implicações econômicas. E agora, com o inverno chegando, qual será o impacto real dessas operações nas vidas cotidianas daqueles que habitam a região? Nos últimos dias, a situação nas fronteiras da Rússia ficou sombrio. As cidades de Belgar e Bons mergulharam na escuridão simultaneamente, deixando dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade enquanto o inverno se aproximava. Não foi apenas uma falha de energia, tratava-se de um apagão energético orquestrado, atingindo duas regiões críticas ao mesmo tempo e mostrando sua gravidade logo nas primeiras horas. Em Belgar, cerca de 40.000 pessoas estavam às escuras. As conexões de rede foram cortadas em 7 municípios, e as equipes de emergência relataram que os danos eram graves. O governador da região, Vatasla Gladov, comentou que a infraestrutura energética havia sido severamente atingida, e alguns hospitais foram obrigados a recorrer a geradores. As atualizações não foram animadoras. Ao amanhecer, os desligamentos parciais ainda afetavam 24 localidades, com 5.400 cidadãos sem energia. Além disso, uma explosão foi registrada na usina térmica Clint, em Bons, causando falta de energia e aquecimento em toda a cidade. Fontes locais relataram um ataque combinado de mísseis e drones na instalação, com imagens mostrando chamas subindo pela chaminé. O Ministério da Defesa russo informou que 251 drones ucranianos foram abatidos durante a noite. Esses números não apenas revelam a intensidade do ataque, mas também a pressão que as defesas aéreas russas estão enfrentando. Com os ataques em Belgar e Briansk, a situação tomou um novo rumo. A essência do que está acontecendo é clara: a Ucrânia está promovendo um cerco energético à Rússia. A estratégia visa criar uma escassez permanente nas capacidades de armazenamento e refino da Rússia, afetando diretamente seu fornecimento. As recentes quedas de energia em Clint e Belgar desestabilizaram o fluxo de suprimentos e defesa nas fronteiras. Quando esses pontos críticos são atingidos simultaneamente, pequenas interrupções se acumulam e podem ser descritas como um desgaste gradual das linhas de defesa. Além disso, a falta de energia e a incerteza amplificam a tensão no cotidiano civil. O medo de apagões afeta os padrões de consumo e transporte, e os governos locais já adotam medidas restritivas, fechando áreas lotadas e implementando modelos online para minimizar riscos. O cenário para as próximas semanas mostra que a Ucrânia se aprofundará na interconexão dos sistemas de energia e transformadores, buscando alvos com longos tempos de reparo e escassez de peças. As usinas térmicas e as estações de bombagem críticas, especialmente na direção de Kursk, também podem entrar na mira. A resposta de Moscou está se preparando para duas frentes, aumentando a densidade das defesas aéreas e a capacidade de reparo. No entanto, isso não será uma solução sustentável a longo prazo. A crise energética que a Rússia enfrenta, originada pela situação em Belgar e Briansk, pressagia desafios iminentes. Como será o futuro das regiões russas? Conseguirá a Rússia se reerguer dessa crise? O inverno se aproxima e a pressão só aumenta. Nos últimos dias, a situação nas cidades fronteiriças da Rússia se tornou alarmante. Após um ataque coordenado, Belgar e Briansk mergulharam na escuridão, deixando milhares sem eletricidade enquanto o inverno se aproxima. A destruição das linhas de energia e a falha das usinas de geração resultaram em um colapso significativo, sob a supervisão do governador Vatasla Gladov, que declarou sérios danos à infraestrutura de energia. A cada horas, o número de pessoas afetadas aumentava. Imediatamente imagens de explosões e incêndios começaram a surgir, destacando a vulnerabilidade das centrais de energia, como a de Clint, onde um ataque combinado de mísseis e drones incinerou partes da instalação. Em meio ao caos, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que havia derrubado 251 drones. No entanto, isso apenas sublinhou a pressão intensa que a plataforma de defesa aérea russa enfrenta. Agora o cenário é claro. Ao mesmo tempo em que o governo ucraniano articula uma estratégia de retaliação energética, a Rússia se vê em uma encrenca.
A capacidade de resposta a esses ataques não é apenas uma questão militar, mas uma questão de sobrevivência energética, à medida que os fluxos de suprimentos são afetados. No curto prazo, a Rússia pode enviar geradores móveis e tanques de combustível para áreas afetadas e estabelecer ilhas energéticas para suprir operações críticas. Contudo, essa medida é apenas uma solução temporária e insustentável. Com as centrais críticas como as estações de trocadores de calor sob ameaça, a crise energética se intensifica. O dilema de Belgar e Briansk revela uma vulnerabilidade profunda no sistema energético da Rússia e uma crescente insegurança frente ao exército ucraniano. Mas e se essa crise de energia não for a única coisa que a Rússia terá que enfrentar? As tensões aumentam enquanto questões de logística e segurança se entrelaçam. O que acontecerá a seguir? Será que a Rússia conseguirá sustentar sua defesa diante de um ataque mais intenso? Prepare-se, porque o inverno se aproxima e a batalha está apenas começando.